Quando você transmite qualquer tipo de informação sem o uso de palavras, você está praticando a comunicação não verbal. Às vezes nós fazemos isso sem sentir. A comunicação não verbal, ela envolve inúmeras expressões faciais, gestos, posturas corporais, tom de voz, olhares, toques e outros sinais não linguísticos, né? Esses elementos comunicativos, eles são fundamentais para a compreensão completa da mensagem em qualquer tipo de interação. A influência da comunicação não verbal nas interações diárias entre as pessoas, ela é muito significativa. Em alguns casos, ela pode superar até a comunicação verbal. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos da sua influência no nosso dia a dia. Seja bem-vindo. Os sinais não verbais, eles desempenham um papel importantíssimo aí na comunicação e proporcionam camadas adicionais de significado que vão muito além das palavras. Nesses sinais, a gente pode incluir expressões faciais, gestos, postura, tom de voz, movimentos corporais, expressões vocais e faciais sincronizadas e muitas outras. A comunicação não verbal, ela é fascinante, né? Quando nós falamos em expressões faciais, por exemplo, a gente lembra logo do sorriso. Quando alguém sorri para a gente, está indicando simpatia, contentamento, amizade ou até mesmo aprovação. Por outro lado, quando uma pessoa franze a testa para a gente, aí a gente percebe logo que ela está preocupada ou confusa com alguma coisa. Ou pode até estar desaprovando alguma coisa que a gente disse, né? Os olhos também dizem muita coisa, né? Olhos arregalados deixam claro um sinal de surpresa ou de choque. E um olhar desviado pode significar desconforto, nervosismo ou desconfiança. Na linguagem não verbal, gestos revelam muita coisa, né? Um aceno de cabeça pode significar concordância, um cumprimento ou um entendimento. Quando o sujeito aponta para alguém ou para alguma coisa, ele está direcionando a atenção ou indicando alguma coisa específica. Mas você já reparou quando uma pessoa, por exemplo, cruza os braços quando está falando com você? Uma atitude assim sugere defesa ou desacordo, né? Tem também o famoso tapinha nas costas. Isso aí o brasileiro adora, né? Essa é uma expressão de encorajamento, até de parabenização, né? Uma outra coisa interessante para observar na linguagem não verbal é a postura de uma pessoa. Postura ereta transmite confiança e autoconfiança, né? Mas quando o sujeito levanta e abaixa os ombros, ele pode estar indicando desinteresse, cansaço, ou até mesmo falta de confiança. Como o nosso tempo é curto, eu vou falar aí de mais 2 sinais que me chamam a atenção na linguagem não verbal. São os movimentos corporais e as expressões vocais e faciais sincronizadas. Os movimentos que me chamam mais atenção são das mãos, né? Porque elas atenuam palavras ou expressam emoções. Já o movimento dos pés, aquele que a pessoa fica balançando os pés sem parar, né? Indica impaciência. Pode também indicar nervosismo ou tédio, né? Vê se não é verdade. Quando uma pessoa está conversando com você e começa a se inclinar para frente, ela está demonstrando interesse e envolvimento com o assunto que você está falando. Finalmente, as expressões vocais, faciais,
juntas, né, são importantes. Você vê um sorriso enquanto uma pessoa fala, pode indicar simpatia ou entusiasmo. Já uma expressão facial neutra com tom de voz meio para baixo indica uma falta de interesse ou desânimo. Agora eu queria fazer aqui um esclarecimento, né? Todos esses exemplos que eu dei estão ligados à nossa cultura, ao nosso jeito brasileiro de ser. As normas culturais, elas desempenham um papel significativo na comunicação não verbal e acabam moldando a maneira como as pessoas expressam emoções, estabelecem relações e interpretam os sinais ao seu redor. Então, é bom você prestar muita atenção ao interpretar a comunicação não verbal em outros países, né? Que, por exemplo, o sorriso, em algumas culturas, ele pode indicar felicidade, mas em outras ele é usado para encobrir um desconforto ou um nervosismo. Outro exemplo interessante, né, é a forma como as pessoas se cumprimentam, seja com um aperto de mão, um beijo ou uma inclinação. Isso varia significativamente entre culturas, né? Tem uma outra coisa bastante importante, que é a quantidade de espaço pessoal que as pessoas consideram confortável, né? Isso também varia de cultura para cultura e afeta a proximidade física durante as interações, né? Entender essas diferenças culturais na comunicação não verbal é extremamente importante para a gente evitar aí mal entendidos e conseguir construir boas relações interpessoais em contextos multiculturais. É importante abordar as diferenças com respeito, curiosidade, né? E, sobretudo, uma mentalidade aberta para você poder garantir uma comunicação muito bem sucedida. Então, a partir de agora, comece a observar aí as pessoas ao seu redor e tente entender aí o que elas estão dizendo quando praticam a comunicação não verbal. É bom também fazer uma observação, assim, bastante consciente dos seus próprios gestos, expressões e até mesmo sua postura. Tenta entender como é que esses sinais podem ser interpretados pelos outros. Tenha aí uma boa experiência e até a próxima.